Ok, pessoal? Agora, hoje, aula do capítulo 17, livro 5, tá ok? Física 1, segundo ano, professor Jailson. Então, vamos ao contexto da aula de hoje. Ondas periódicas. Nós já vimos, no passar das aulas, dos capítulos anteriores, movimento harmônico com as suas grandezas e com suas funções. Agora entramos em questões mais práticas. As ondas, tipos, como elas são separadas, como caracterizar essas ondas e algumas fórmulas. Aqui é a parte introdutória, daremos seguimento nos próximos capítulos. Ondas periódicas, aqui nós temos uma grande onda para surfarmos. Pode ver que ela ainda não arrebentou essa onda, então o que acontecer aqui é, se tiver qualquer surfista, qualquer objeto aqui, a onda vai passar por ele, ele vai subir, vai descer e não será levado. Isso é uma das características das ondas. Elas transportam energia, mas não conseguem transportar matéria. Veremos no decorrer da aula de hoje. Então vamos à parte teórica. Aqui, ó, a definição de uma onda. As ondas são movimentos oscilatórios, vai dos movimentos harmônicos simples, tá? Que se propagam no meio material ou no espaço. Tá? Ou ela depende do meio material ou não para se propagar. Transportando energia sem transportar matéria. Olha aqui uma onda, ó. Observe que essa onda tem cristas e vales. Olhe que a matéria, ó, sobe na passagem da onda, desce, porém ela não se desloca na horizontal, ela não é levada com a onda. O sentido da onda está indo no sentido positivo do x, ó. Porém, a matéria sobe e desce e não é transportada. É uma das características que vocês devem guardar pro Enem e pro avaliação nossa, tá? Atividade avaliativa. Tipos de ondas. As ondas são divididas em dois tipos. Uma delas é ondas mecânicas. O que são ondas mecânicas? São aquelas que dependem do meio material para se propagar. O som é um exemplo. O som só se propaga onde tem meio material. Ar, água, metal, sólido. No espaço, no vácuo, não tem som. Ondas em corda. Eu tenho uma corda, gera uma onda. Olha aqui uma corda gerando uma onda. Essa onda tem que ter um meio material, que é a corda. Onda em mola. Se eu tiver uma molazinha helicoidal, essa mola tanto gera uma onda de uma forma como de outra. Também é uma onda mecânica. E ondas na água. Eu bato na água, gero ondas, é chamada de ondas mecânicas. Então, as ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. A água é um meio material, a corda é um meio material, a mola é um meio material e o som depende do ar para se propagar, ou da água, ou de um metal, tá bom? Aqui tem alguns exemplos de ondas. Aqui o som, aqui pode ser água ou pode ser uma corda. Ondas mecânicas, primeiro tipo. Segundo, ondas eletromagnéticas. Então, as ondas se dividem em mecânicas e eletromagnéticas, ok? As eletromagnéticas, luz. Ponto. Resumiu, luz. Ondas eletromagnéticas, tá? A luz é uma onda eletromagnética, raio-x. Então, todas elas que têm uma frequência muito elevada, tá? As eletromagnéticas baseadas na luz e naquilo que nós não conseguimos ver, nós só vemos uma faixa de luz, que nós veremos mais adiante. A luz, que é uma das ondas eletromagnéticas, não necessitam de um meio material para se propagar. Ela se propaga tanto no meio material como não. Tipo, somente as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Agora eu já posso separar ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. As mecânicas só se propagam em meio material. As eletromagnéticas, tanto em meio material como não. Tipo, no espaço não tem ar, não tem matéria. Eu tenho propagação de ondas. Quais? As eletromagnéticas, luz, que vem do Sol, por exemplo. Essa luz, a depender da frequência dela, ela pode se enquadrar em raio-x, micro-ondas, ondas de rádio, ultravioleta e assim por diante, tá? Vai depender das suas frequências. Nós temos lá o espectro eletromagnético para poder perceber isso. A faixa visível ao olho humano e a faixa que não é visível ao olho humano. As que estão acima do violeta e as que estão abaixo do vermelho, tá? São ondas mais nocivas e menos nocivas ao ser humano. Tipos já foram. Classificação das ondas. Aí elas se classificam em longitudinais, quando a propagação dela... Olha, eu vibro aqui a mola. Chego aqui, ó,
e dou uma vibrada na mola. Tum, bato. Quando eu bato na horizontal, eu bato aqui na horizontal. Bati. Quando eu bato, aí ela sai se propagando, ó, também na horizontal. Então, uma onda é dita longitudinal se ela se propagar na mesma direção do pulso. Eu vou dar um pulso na horizontal, ó, dou um pulso na horizontal e ela se propaga na horizontal. A isso é dito onda longitudinal. E as transversais? As transversais é quando eu dou um pulso na vertical, para cima e para baixo rápido, e ela vai para a horizontal. Então, se eu der um pulso na vertical e ela se propagar na horizontal, nós temos aí uma cruz. Vertical com horizontal. É duas linhas transversais. Por isso, chamada de ondas transversais. Ondas longitudinais e ondas transversais, tá? As transversais são as eletromagnéticas. As longitudinais, características das mecânicas. Porém, olha essa daqui, é uma mola. Se é uma mola, ela é mecânica e ela é transversal. Então, algumas mecânicas são transversais. Porém, as eletromagnéticas todas são transversais, não tem nenhuma que seja longitudinal, tá? O som é longitudinal e assim por diante. Aí tem as ondas chamadas de mistas. É quando ela possui as duas ao mesmo tempo, tá? São aquelas que têm as duas. Por exemplo, ondas na água. Então, se eu jogar uma pedra na água, puf, olha o que acontece. Ela vai vibrar na vertical, de baixo para cima da água. Então tem uma vibração vertical e o deslocamento horizontal. Porém, quando a primeira onda se desloca na horizontal, ela faz com que gere novas ondas. Então, eu vou ter onda provocada quando a pedra cai, ela bate na vertical e gera uma onda na horizontal, que é na lâmina d'água. A pedrinha bate, bluf, aí gera essas ondas circulares. Só que a primeira onda que gera uma segunda onda. Essa onda que gera a segunda é uma onda que tem um impulso horizontal, gerando ondas na horizontal. Por isso que ondas na lâmina d'água, quando eu jogo uma pedra ou faço uma onda vertical e ela sai na horizontal, são chamadas de ondas mistas. Elas acontecem ao mesmo tempo, longitudinal e transversal, tá ok? Quando em lâminas d'água, quando eu jogo uma pedra ou gero um pulso batendo na água, que ela gera aquelas ondas circulares, tá ok? Então, ondas longitudinais, pulso horizontal, deslocamento horizontal. Uma boquinha de som. Ligue o som, pode ver que aquela pele do som vai batendo no som assim, ó, a pele, aquele couro da boca de som vibra na horizontal. Aí ele vibra o ar e o ar sai vibrando na horizontal. E esta vibração é uma onda longitudinal, tá? Uma corda, quando eu estico a corda e dou um pulso vertical, ela vai se deslocando na horizontal. Então é uma onda transversal. Joguei uma pedra na água, tem o pulso vertical e a onda primeira sai na horizontal, fazendo um círculo de onda. As primeiras ondas vibram, as próximas à frente, gerando novas ondas, e isso aí é uma onda longitudinal. Então, na água, são ondas mistas. E tem um tema que nós veremos mais adiante, uma leizinha aí, tá? Só vamos ver a parte teórica dela. Pulso de onda. Eu pego uma corda e gero um pulso. Esse pulso, eu posso calcular a densidade, tá, desse pulso na corda. A densidade linear. A densidade linear, que é a relação de Taylor, para poder calcular a velocidade nessa corda. Então, aqui, ó, a densidade, que é o nosso φ, tá? Aqui, ó, densidade, é igual a massa dividido pelo comprimento, por isso que é densidade linear. Tanto faz ser D como ser esse Mi aqui, tá? Então é a massa da corda. A corda tem a corda grossa ou a corda fina, tem uma certa massa. Uma corda grande ou uma corda pequena. Então, quanto é que vale a densidade dessa corda para calcular a velocidade do pulso nela? A densidade é a massa dividido por L, tá? Relação de Taylor, densidade linear. Para poder calcular a velocidade, ó, eu gero uma força na corda, sai um pulso. Qual é a velocidade dessa corda, desse pulso na corda? É a raiz quadrada da força aplicada, ou tração, dividido pela densidade linear, μ. Aí eu tenho que saber calcular a densidade linear pela fórmula anterior e jogar nessa fórmula, tá aqui. Então, relação de Taylor,
tá? A relação de Taylor está aqui. μ é a massa pelo comprimento, que é a densidade linear. E a força gera um pulso e calcula-se a velocidade, que é a raiz quadrada da força ou da tração, pode aparecer um T aqui, dividido pela densidade linear da corda. A equação da minha velocidade, eu dependo de conhecer alguns detalhes. Olha só, aqui já vimos nos temas anteriores. Ó. Eu tenho uma onda, essa onda aqui eu tenho uma crista, eu tenho aqui um vale. A distância entre duas cristas, aqui em cima, ó, entre uma crista e outra, ou entre dois vales consecutivos, é o comprimento de onda, lambda. Essa letra grega é o nosso lambda, é o comprimento de onda. Então, de uma crista até outra crista é o nosso lambda. Tá? Gerando um círculo completo, uma crista mais um vale, nós temos o período, tá bom? E a altura dela é a nossa amplitude. E a direção de propagação da onda no sentido positivo de x. O que normalmente cai, e é interessante que vocês prestem atenção, eu sei identificar a crista de uma onda, quando é uma corda, e o vale de uma onda, quando é uma corda. O problema é, e quando for uma mola vibrando? Olha a mola vibrando aqui, ó. Essa mola, eu tenho também como saber os pontos de crista e de vales. Que na verdade não é crista e vale, aqui é compressão e rarefação. A compressão é quando a mola ela encolhe e depois ela sai fazendo esse movimento. Ó, tum, 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 tum. Então, aqui compressão, rarefação. Compressão, rarefação. As compressões são as cristas. Ó. E as rarefações são os vales. Então, a distância entre uma compressão e outra é o lambda. Então, olha aqui lambda. Ó. Lambda, distância entre duas rarefações ou distância entre duas compressões. Então, o mais importante de tudo é você conseguir identificar numa mola, eu estou fazendo um movimento oscilatório na horizontal, que é um deslocamento longitudinal, onde é o tamanho do meu lambda. É entre duas compressões ou entre duas rarefações. Geralmente a questão vem lá, mostra a mola, mostra ela comprimida e rarefeita e bota as distâncias totais. Você que tem que lembrar. Aqui não, aqui todo mundo já lembra. Entre duas cristas já é o lambda, ou entre dois vales consecutivos. Fácil, mas mola não é tão comum. Então é bom você lembrar desse detalhe. Tá aqui a relaçãozinha para fazer esta questão. E aí a fórmula, nós temos a velocidade, que é a relação de força por densidade linear, raiz quadrada, e aqui quando é o comprimento de onda, teve o período, eu calculo a frequência. Então, velocidade é lambda f. Essa é a equação fundamental da onda, tá? Então, velocidade é a lambda no f, lambda f, ok? Velocidade de uma onda, lambda f, ou se for dada a força aplicada e a densidade, usa a fórmula anterior, raiz quadrada de f sobre μ, ok? E aqui nós temos a equação da onda, para poder fechar o conteúdo. Observe que nós temos poucas fórmulas. Relação de Taylor, μ, que é igual a m sobre L, que é a densidade linear. Temos a velocidade de um pulso, aplicando uma força na corda, que é a raiz quadrada de f sobre μ. E temos a velocidade da onda, dado o comprimento de onda e a frequência, que é V igual a lambda f. E saber que lambda é a distância entre duas cristas ou dois vales. Se for uma mola, entre duas compressões consecutivas ou duas rarefações consecutivas. Feito este detalhe anterior, é só lembrar da equação da onda, que é semelhante à equação, à função horária que nós vimos anteriormente. Então, a função horária foi x igual a A, cosseno de φ mais ômega t. Só que aí era no eixo x. A equação normalmente é y em função de x. Então vai ser um ponto qualquer aqui dessa curva, pegando a coordenada y com a coordenada x. Fazendo algumas modificações, aí nós temos esta função. O desenvolvimento, a prova até chegar a essa equação, que é parecida com essa, é matemática e muito mais complexa. Não se cobra demonstração no Enem. Eu vou ter que lembrar de como usar esta equação. Então, de tudo que nós vimos, tiveram essas funções, que tem que estar no post-it, e agora
essa equação, deixa eu tirar essa de baixo, essa equação que é y igual a cosseno de 2π, t, que é o tempo, sobre o período, menos x, que é a elongação, sobre o comprimento de onda, mais φ. φ é o mesmo que já vimos, a é o mesmo e cosseno também. O que pode acontecer é vir com seno. Se vier com seno é só trocar. Ó. Y igual a seno. É só trocar. T sobre T menos x sobre lambda. Aí fica x sobre lambda menos t sobre t. Ok? E aí vamos verificar como aplicar estas equações nas atividades. Aí temos aqui, só para encerrar, o princípio de Runges. Esse princípio, as fórmulas, os cálculos que são utilizados aqui é de ensino superior, então só nos resta para o Enem sabermos esta pequena definição, que é o seguinte: quando você vê a formação de uma onda, se eu jogar uma pedra ao redor desta pedra, gera-se uma onda circular, que ao redor desta onda gera nova onda e novas ondas, então irão gerar ondas secundárias. Essas ondas são geradas pelo princípio de Runges, que é o seguinte: cada ponto em uma frente de onda funciona como uma nova fonte, produzindo ondas que se propagam com a mesma frequência, velocidade e na mesma direção das ondas originais. Então, se eu gerar uma onda, uma fonte primária e gero a primeira onda, essa primeira onda gera uma frente, tá aqui, ó. Quando eu crio uma onda, gera essa frente azul aqui, que é a onda que vai ser a inicial. Vários pontinhos nessa onda geram ondas circulares, ó, são frentes de ondas secundárias. Essas frentes irão gerar uma frente secundária de onda. Então, você vai ter uma onda gerada por... Eu bati na água, gerou a primeira onda. É a chamada frente de onda. Essa frente de onda, cada pontinho nela geram pequenas ondas circulares, tá? São frentes de ondas secundárias, que irá gerar à frente dela, pode ver pelo desenho, à frente dela uma nova frente de onda. E aí, essa nova frente, cada pontinho geram outras fontes secundárias. Essas fontes secundárias gerarão outras frentes de onda. Então, quando você vê uma pedra cair na água que gera uma frente de onda, gera uma onda, essa onda, vários pontinhos nela irão gerar uma nova onda e uma nova onda. Por isso que vocês veem várias ondas sendo geradas a partir de uma única fonte. Essa fonte gera uma. Essa que foi gerada, vários pontinhos são novas fontes secundárias que vão gerar outras. A outra vai ter outras fontes secundárias que vão gerar outras e assim por diante. O máximo que podemos estudar no ensino médio com relação a esse princípio é só essa parte teórica. E uma frente de onda, cada pontinho nela são fontes secundárias. Uma fonte primária gerou a frente de onda. Essa frente de onda tem vários pontos. Uma fonte primária aqui gerou essa frente de onda. Esses pontos são pontos que vão gerar novas fontes secundárias, que vai gerar uma nova frente de onda. Todas com, aí sim, tem que lembrar, com mesma frequência, mesma velocidade e mesma direção, tá? A segunda onda que foi gerada pela primeira tem mesma frequência, tem mesma velocidade e tem mesma direção, ok? Só essa parte teórica que entra. Vamos para as atividades. Vamos lá. Primeira questão. Considere os seguintes fenômenos ondulatórios: luz, som, perturbação propagando-se em uma mola helicoidal esticada. Quando eu tenho essas informações, eu já me lembro já de ondas eletromagnéticas, mecânicas, longitudinais e transversais. Pode-se afirmar que 1, 2, 3 necessitam de um suporte material para propagar-se. Vamos relembrar aqui rapidinho. Luz é eletromagnética, é transversal, não precisa de meio material, então já detonou a letra A. Som é mecânica, longitudinal, depende de meio material. Perturbação de uma mola helicoidal. Essa mola, ela tanto pode ser longitudinal como pode ser transversal. Ela pode ser ambas ao mesmo tempo. Daí, a letra A está fora, a letra B diz: 1 é transversal, correto. 2 é longitudinal, correto. 3, tanto é transversal como longitudinal. Matou a resposta, a letra B. Tá aí, simples, direta e fácil, tá bom? Vamos para a questão de número 2. As estações de rádio têm cada uma delas uma frequência fixa e própria na qual a transmissão é feita. Rádios
tá? Em frequências próprias, claro, você vai sintonizar. A radiação eletromagnética transmitida por suas antenas é uma onda de rádio. Quando escutamos uma música, nossos ouvidos são sensibilizados por ondas sonoras. Sobre ondas sonoras e ondas de rádio, são feitas as seguintes afirmações. Onda sonora é aquela onda que se desloca no ar. Ondas de rádio são ondas que têm uma certa frequência, são ondas eletromagnéticas, tá bom? Sobre elas são ditos. Item 1. Qualquer onda de rádio tem velocidade de propagação maior do que qualquer onda sonora. Ué, se onda de rádio é onda eletromagnética, é luz. Se onda sonora é onda mecânica, é som. A velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som, qualquer que seja. Então, o item 1 está verdadeiro. Tá? Luz é em torno de 300 mil km por segundo e o som aproximadamente 1000 km por hora. Ó, 300 mil km em 1 segundo. E o som, 1000 km em 1 hora. É muito maior a velocidade da luz. Qualquer que seja, as ondas de rádio vão ser muito maior que a sonora. Item 1 está verdadeiro. Item 2. Ondas de rádio e ondas sonoras propagam-se em qualquer meio, tanto material quanto vácuo. Ondas de rádio e ondas sonoras. Onda de rádio se propaga no vácuo, porque uma estação espacial emite uma onda de rádio e chega na Terra, alô Houston, e se comunicam. Logo, se propaga no vácuo. Onda de rádio é eletromagnética. Já a sonora não, precisa do meio material. Então, isso aí é um item falso, tá? Qualquer meio não. Então, o item 2 é falso. As ondas sonoras não se propagam em qualquer meio, só se propagam no meio material. Item 3. Independente da estação de rádio, transmissora, se AM ou FM, a velocidade de propagação das ondas de rádio no ar é a mesma e vale aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Quer dizer, ali eu coloquei quilômetro por segundo. Se eu botar mais 3 zeros, fica metro por segundo. Ali tem 5 zeros, 10 a quinta. Aqui tem 8 zeros, 10 a oitava, por isso que é metros por segundo. Daí, no ar, AM e FM tem a mesma velocidade. Gente, se o meio não muda, se é o mesmo meio, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. 300 mil km por segundo ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá ok? Então, não é porque é AM ou FM que vai mudar a velocidade. Tá bom? Muda a qualidade, muda o comprimento da onda. Tá? A amplitude é diferente. A AM tem uma amplitude muito maior. Por isso que chega mais longe, passa por montanhas e barreiras. A FM tem mais estética, tem mais qualidade, mas tem uma amplitude menor. Então é por isso que ela não chega tão longe quanto a AM. Ok? Mas agora com as potências aumentadas, estão conseguindo fazer com que a FM chegue tão distante quanto a AM, logo a AM está ficando em desuso. Logo o item 3 é verdadeiro. Daí, resposta da questão 1 e 3, letra D. Ok? Lembre desses detalhes, percebam que não tem tanta coisa assim técnica para se lembrar. Tem as partes teóricas, é bom que você domine, põe essas informações nos post-its, as fórmulas nos post-its, quando precisar, você saca da parede e utiliza nas suas questões. Vamos para a questão número 3. Uma pessoa sustenta a vareta rígida por uma de suas extremidades, segundo a horizontal. Na outra extremidade está presa uma corda homogênea de seção transversal constante, massa de 1 kg e comprimento de 5 metros, como está ali na parede. Pretende-se a outra extremidade, ou melhor, prendendo-se a outra extremidade uma corda e um ponto fixo de uma parede. A pessoa proporciona à vareta um movimento harmônico simples na direção vertical, fazendo um movimento transversal, porque ela vai fazer essas ondulações como está nesse desenho segundo. De 2 oscilações completas por segundo. 2 oscilações completas chamamos de RPS, tá? Rotações por segundo ou oscilações por segundo, OPS. E oscilação por segundo são hertz. Quando fala em segundo, é hertz, tá? Que é o inverso do tempo, inverso do período. Então tem que ter segundos. Oscilação por segundo, rotação por segundo. Então aqui já me deu de dado frequência 2 Hz, me deu a massa 1 kg, me deu o comprimento L de 5 metros e me deu a força. A força aplicada de tração é de 1,8 newtons. Vamos colocar agora os dados.
Sabe-se que a velocidade de propagação de uma onda na corda é dada pela fórmula V igual a raiz quadrada de T sobre AD. Lembra que eu falei que a fórmula era raiz quadrada de F sobre μ? Então esse denominador aqui é a densidade, o A é 1, o T tração é a força, então é a força sobre μ, de qualquer forma. Então em T é a intensidade da força de tração na corda, A é a área de secção transversal, que ele falou que é constante, vai ser 1, e D é a densidade. As ondas cossenoidais que se propagam na corda possuem comprimento de onda igual a quanto? Aí vamos lá. O que é que eu tenho que lembrar? Tenho que lembrar dos meus post-its, tá bom? Os dados aqui foi massa, comprimento, frequência e força. Se a questão me pede o lambda, que é o comprimento de onda, lambda, eu vou ter que ver com as informações dadas, eu primeiro vou calcular o que se pede. Então, ó, eu tenho μ, que é m sobre L. Velocidade, que é lambda F, e velocidade, que é raiz quadrada de F sobre V. Então, se eu calcular o μ, substituindo na fórmula da velocidade e achar a velocidade, e botar a velocidade aqui, com a frequência que eu tenho, eu acho o lambda. Então, vou usar a primeira, vou usar a segunda, para poder chegar na terceira fórmula e achar o que se pede, que é o lambda. Então, eu tenho massa e tenho o comprimento L. Já acho o μ. Eu tenho força. Força com μ, acho a velocidade. Com a velocidade, eu substituo aqui, tenho força, eu tenho frequência, acho o lambda. Beleza? Então vamos lá. μ, m sobre L. Substituindo, 1 sobre 5, que é 0,2 kg por metro. Esse é o nossa densidade linear. Agora pega a fórmula da velocidade. É a força sobre μ, ou tração sobre μ, ou tração sobre D, tudo faz. Aí a força é 1,8 sobre 0,2, fica 18 por 2, que é 9. Raiz quadrada de 9, que é igual a 3 metros por segundo. Encontramos a velocidade. Para agora sim usar a fórmula de V igual a lambda no F, substituo aqui 3 e 2, que é nossa frequência. Fica como? Lambda é 3 sobre 2, lambda igual a 1,5 metros. Alternativa, letra D. Então, a questão em si, ela depende, carece dos post-its. μ, lambda é igual a massa sobre o comprimento L, porque é uma densidade linear. Velocidade, raiz quadrada da tração ou da força pela densidade linear. E quando acha a velocidade é lambda F. Eu preciso do lambda e eu tenho F. Então, questão tranquila, questão fácil. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Uma onda unidimensional propaga-se ao longo de um eixo X de acordo com a equação. Aqui já deu a equação bonitinha. Ó. É assim que cai. E aí você tem que fazer comparação. Por isso que eu digo, post-it para lembrar da equação. Então, a equação y é igual a cosseno de 2π 1 sobre t menos x sobre lambda mais φ. E lembre que velocidade é lambda f e aqui f é o inverso da frequência. Então, observe que eu tenho aqui y, 3, cosseno, aqui eu tenho um termo mais π sobre 3. Olha o mais é que separa essa posição aqui, ó, o mais separa o φ. Já sei quem é φ lá. E tudo que está aqui é o que eu vou usar para achar o período e achar a lambda. Aí tem uma técnica. Agora eu vou mostrar para vocês uma técnica bem fácil. Sempre se repete. Você vai fazer sempre do mesmo jeito, tá? É uma receitinha de bolo. Então não vai ter problema nenhum. Vamos lá. Primeiro eu peguei e coloquei lá a equação. Vou colocar de baixo para comparar. Então ele pede a amplitude. Já matei, ó. Amplitude é 3. Como ele quer no sistema CGS, então é centímetro. Lá ele diz, faça no sistema CGS. Ah, tá aqui, ó. C de centímetro, G de grama, S de segundo, CGS. Então, amplitude 3 centímetros. Ele pede o período, ele pede a frequência. Quando eu achar o período, eu acho a frequência, mas achar o período que vai ser um pouquinho mais complicado. Eu posso achar a fase inicial da fonte, está lá no final, ó. É só marcar, então é π sobre 3. Fase inicial, π sobre 3 rad. Então já matei 2 só em comparar. Agora, para achar os demais, eu vou ter que utilizar esse meio que ficou para achar o t e achar o lambda. Aí faço assim, ó, tudo que está aqui antes do mais é 4π menos 5x. Eu vou pegar esse 4t menos 5x e vou separar. Separei. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que desta subtração que está aqui apareça 2π, apareça duas frações com um menos entre elas
e fique sozinho o t e fique sozinho o x. Então eu vou ter que fazer com que esse t fique sozinho, sem o 4, esse x fique sozinho, sem o 5, e aqui na frente apareça 2π. Pessoal, aparecer, agora é matemática, aparecer 2π multiplicando uma subtração, é só abrir parêntese, colocar 2π fora e colocar 2π dividindo ambas as parcelas. Só isso, matematicamente falando, tá? Aí vai ser uma técnica que é a seguinte, ó. Eu abro parêntese, eu sei que tem que ficar com o t sozinho e o x sozinho. Olha como é fácil. Eu, a princípio, toda vez eu faço isso, tiro da minha equação, ponho aqui, aí ponho 2π fora, abro parêntese, aí já divido o t por 2π e o x por 2π. Isso é praxe. Sempre vou dividir, coloquei 2π fora, eu ponho dividindo as duas parcelas. E cadê o 4 daqui e o 5 daqui? Sempre que tiver um número, seja ele qual for, quando colocar 2π, pegue ele e ponha dividindo 2π. Só isso. Então, é sempre essa regrinha, essa receita de bolo. Isso é matemática. Mas não precisa ficar aqui vendo, vamos para o macete direto, tá? Ficar vendo a matemática, se quiser, depois eu posso explicar detalhadamente. Mas é bem simples. Então, o número que estava aqui vem dividindo 2π, o que estava aqui vem dividindo 2π. Aí observe, se puder simplificar, simplifique. Então, 2π sobre 4 dá para simplificar. 2π sobre 5 não dá para simplificar. Então, ficaria assim simplificado, ó. Fica 2π fora, t, aí simplifiquei. 2 por 4 fica π sobre 2. E o resto igual. Agora eu posso comparar. Lá em cima, onde tem período e lambda, ele vai ser agora aqui, ó. Aqui é período, que vale π sobre 2 segundos. Lá o lambda desce, agora sim, ó, que está abaixo do x. É 2π sobre 5. Aí está aqui, ó. Lambda, 2π sobre 5 centímetros. Então, já matei quase tudo. O que está faltando? A frequência, a velocidade de propagação. Vira a página. Eu já sei que a amplitude é 3 centímetros, o período é π sobre 2 segundos, lambda é 2π sobre 5 segundos, e o φ, fase inicial, π sobre 3 radianos, que já tiramos só em comparação, fazendo só aquele pequeno cálculo. A frequência, a parte a C, é o inverso do período. Então é só inverter. Eu não preciso nem fazer isso. Inverter é subir o 2 e descer o π. Aí fica 2 sobre π, Hz. Está fazendo a letra C. É o inverso. Tá? A velocidade. Velocidade é lambda f. Eu tenho lambda e tenho f agora. Então é só multiplicar. Aí fica 2π sobre 5, que é o lambda, vezes a frequência que eu acabei de calcular, 2 sobre π. Corta π com π, fica 4 quintos, e dividindo 4 por 5 dá 0,8 centímetros por segundo. Fácil. Falta apenas a letra G, o sentido de propagação ao longo do eixo X. Aí aqui vai uma técnica, vai um macete, tá? Quando eu analiso a equação, é dela que me diz qual é o sentido de propagação. Você vai olhar o sinal do T e o sinal do X, tá? Aí um é positivo e um é negativo. Sinais contrários é o mesmo sentido positivo do X. Então, T e V com sinais contrários, mais e menos ou menos e mais, contrários. Se for mais, menos, menos, são iguais. Tá? Aí é o contrário do que está dito aqui. Se os sinais são contrários, a onda se propaga no mesmo sentido positivo de x. Você olha a setinha do x, que é o eixo positivo, a propagação vai ser para o lado positivo. Então, sinais contrários, sentido positivo da trajetória. E aí ficaram todas as respostas. Letra A, B, C, D, E, F, G e H. Tá? Essa última se repete sempre, geralmente sempre vem sinais contrários. Sempre é sentido positivo da trajetória. Ok? Beleza. Vamos agora respirar e fazer a última questão. A última questão é semelhante à questão anterior. Então, agora é só treinar um pouco mais. Observar. Tirar a prova dos 9. Aqui eu tenho a equação semelhante. Lembra do post-it. Eu vou comparar colocando ali do lado. Copio essa aqui também. Mesma coisa. Ó. Quem é a amplitude? Só que ele só pede amplitude, período, frequência, comprimento de onda, velocidade e sentido de propagação. Eu já sei que o sentido de propagação é o mesmo do x, porque são sinais contrários. Tá? A amplitude é 8, só que aquele é no SI, então são 8 metros. A fase inicial ele não pediu, eu marquei ali, mas não pediu. E pede período e frequência. De novo, eu vou comparar. Pegue o 4t menos 6x. O que é que eu faço? Multiplico por 2π e divido todo mundo por 2π. Muito bem, aí fica o t sozinho, mando o 4 dividindo 2π. Fica o x sozinho, mando o 6 dividindo 2π. Dá para simplificar tanto um como o outro. Então vai ficar simplificado.
π sobre 2 e π sobre 3. Por 2 e por 2. Agora, quem é o meu período, quem é o meu comprimento de ondas? Olha lá, vem para lá, ó. Período π sobre 2, comprimento de onda π sobre 3. Tá? Então, π sobre 2 segundos é o período. E π sobre 3 metros é o comprimento de onda. Quem é a frequência? A frequência é o inverso do período. O inverso sobe o 2 e desce o π Hz. A velocidade, mesma coisa, é lambda f. Pega o lambda π sobre 3, multiplica por 2 sobre π, corta π com π, 2 terços, dividindo dá 0,66666, aproximadamente 0,67 metros por segundo. O sentido, mesma coisa, positivo e negativo, já sabemos que é o sentido positivo do eixo x. Tá ok? Então, finalizamos as atividades, percebemos que tem questões bem práticas, bem diretas, teóricas, e essas das equações que são comparativas. Normalmente elas se repetem com as mesmas solicitações de resolução. Comparar e fazer esses pequenos cálculos que vocês viram agora há pouco. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos, estudem e até a próxima aula. Até mais.